Bom dia, queridos alunos do primeiro ano do ensino confirmatório. Vamos continuar nossa análise do Antigo Testamento, a história do povo de Israel, até, eu espero na aula de hoje, chegar até Êxodo 20, que é o capítulo que fala sobre os mandamentos. Que Deus abençoe nossa aula, essa é a nossa oração. Vamos juntar as mãos, falar com Deus em oração? Vamos lá. Querido e amado Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje, por mais essa quinta-feira de nossas vidas. Obrigado por toda a proteção que tu tens dispensado a cada um de nós, as nossas famílias, pessoas que nós amamos e queremos bem. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás a oportunidade de conhecermos a história do teu povo escolhido lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, as suas frustrações, as suas vitórias, as suas ações. Obrigado, querido Deus, por nos dares esse conhecimento através da tua santa palavra. Pedimos, querido Pai Celestial, que possamos sempre aprender com o povo de Israel, especialmente não cometer, deixar de fazer os erros que eles cometeram conforme as páginas do Antigo Testamento. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Muito bem, abram lá então, a partir de Êxodo 14, fazendo uma recapitulação do que está acontecendo aqui. No capítulo 12, nós vimos anteriormente, na última aula, a instituição da Páscoa, né? Páscoa significa libertação da escravidão do Egito. Este é o conceito da Páscoa, o Pessá, dentro do Antigo Testamento. A Páscoa, no Novo Testamento, ela tem uma outra conotação, uma outra ideia, é a libertação da morte, é a vitória da morte através da ressurreição de Jesus. Obviamente, as duas Páscoas elas estão interligadas, mas elas possuem conceitos diferentes. O Antigo Testamento, libertação da escravidão do Egito, e a Páscoa do Novo Testamento, a libertação, a vitória, não sobre um povo, sobre uma nação, o Egito no caso, mas sobre o diabo, sobre a morte, é a vitória de Jesus. Então nós vimos no capítulo 12 de Êxodo a instituição da Páscoa, aquela refeição, carneiro, as ervas amargas, o pão sem fermento e o elemento líquido, o vinho, né? Os 4 elementos, então, que fizeram parte da instituição da Páscoa. Vimos que esta refeição da Páscoa, ela era celebrada no primeiro dia de uma série de 7 dias, chamado a Festa dos Pães Sem Fermento. Então, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, elas estão, obviamente, ligadas, né? A Páscoa não é uma festa isolada, não. É o jantar da primeira noite de um período de 7 dias, que é a festa dos pães sem fermento. Tudo isso aqui está no capítulo 12 de Êxodo. Nós também vimos ali no capítulo 12 sobre a duração que esse povo de Israel permaneceu no Egito, escravo no Egito, desde a vinda de José, né? José e o seu pai, o Jacó, e os seus familiares, 430 anos, né? Normalmente a gente arredonda para 4 séculos, mas Êxodo 12, versículo 40 nos diz, foram 430 anos de escravidão. Um pouquinho antes, ali no capítulo 12, versículo 37, o texto bíblico ele vai nos falar sobre os 600 mil homens, fora crianças, idosos e também as mulheres, né? Então, 600 mil homens, menos as mulheres, as crianças e os idosos. Então, uma população de escravos que saiu do Egito superior a 1 milhão de habitantes, a 1 milhão de pessoas. É um povo muito grande. Não esqueçam esse detalhe, isso aqui é fundamental. Esse povo, veja-se comparado, né, à população de Jaraguá do Sul, em torno de
150, 160, 170 mil habitantes, né? 1 milhão de habitantes. Vamos imaginar que a população de Jaraguá seja 200 mil habitantes. Isso aí é mais do que 5 vezes a população de Jaraguá do Sul. É muita gente. E esse povo, vejam, não esqueçam esse detalhe, eles não têm noção de liberdade, de compromisso, de relações sociais, até mesmo de liberdade religiosa. Por que eles não têm? Porque lá no Egito eles eram escravos. E a partir de agora, com a liderança de Moisés, eles vão se tornar um povo livre. Dentro dessa liberdade, estes israelitas, eles precisarão aprender a lei. É isso que nós vamos ver a partir do capítulo 20. A lei. E a lei não é apenas 10 mandamentos. São leis de relacionamento, como se relacionar com o semelhante, são leis de ordem religiosa, como celebrar o culto a Deus. Eles não sabiam disso, porque eles não podiam celebrar culto. Eles eram escravos. Então, esse conceito de lei, ele vai ser dado ao povo de Israel através de Moisés. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitos destes elementos da lei de Moisés, dado ao povo de Israel lá no Monte Sinai, não tem validade para nós hoje. Não tem. Através de Cristo, determinados ritos, determinadas cerimônias, determinados conceitos, eles foram abolidos. Eles não são mais necessários. E aqui está o grande cuidado, gente. Por quê? Porque muitas denominações, muitas igrejas, elas se apegam a estas leis do Antigo Testamento. Depois, quando chegar os textos lá, eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender melhor. Mas, de novo, muitas religiões, hoje, 2020, se apegam em determinados textos, em determinados versículos, em determinados conceitos do Antigo Testamento. Para quê? Para elaborar o seu corpo doutrinário. Então, a partir de determinados textos do Antigo Testamento, criam certas leis religiosas que não têm validade, ok? Mas quando chegar o capítulo certo, eu vou mostrar para vocês. Capítulo 12, então, só para fechar aquilo que a gente já estudou, né? Só recapitulando, então, o jantar da Páscoa ele devia ser celebrado entre pessoas da mesma fé. A Santa Ceia, hoje, celebrada pela Igreja Cristã, administrada pela Igreja Cristã, deve seguir o mesmo princípio. O mesmo princípio. Somente pessoas que confessam e têm a mesma confissão de fé. Não abrimos a Santa Ceia para todas as pessoas. Isso não é bíblico, ok? Capítulo 13, nossa ênfase ali vai para a coluna da nuvem, né, e a coluna de fogo que guiou o povo, até nós chegarmos no capítulo 14, que trata sobre a travessia do Mar Vermelho. Uma história fantástica, maravilhosa, cheia de detalhes. Acho que é importante dizer no capítulo 14, o próprio versículo 14, quando Moisés, diante da reclamação do povo, ele vai dizer assim: vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Confiança desse líder é algo fantástico, é algo que vai além do nosso humano entendimento, né? Moisés, ele tem uma confiança em Deus, uma coisa inacreditável. E essa confiança, ela vai de fato se concretizar, ou seja, o povo vai passar, os israelitas vão morrer. Olhem o versículo 28, capítulo 14, versículo 28, a última linha. Olha lá na tua Bíblia, a última linha diz assim: e não sobrou nenhum egípcio com vida.
capítulo 14, versículo 28, a parte final, a última linha. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Todos morreram quando as águas voltaram e matou, então, aquele exército do Egito, ok? A propósito, gente, desse assunto aqui, é algo que não está na Bíblia, mas que é deveras importante. Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás aproximadamente, saiu um programa de televisão desses de canal fechado da National Geographic, onde a National Geographic ela faz reportagens no mundo inteiro, na África, na Amazônia, enfim, e eles fizeram uma verificação justamente no fundo do Mar Vermelho, aonde encontraram restos de rodas dos carros de guerra que eram dos egípcios, encontraram aqueles equipamentos de guerra dos egípcios, né, lanças e aquelas ferramentas de proteção e tal. E aí a grande pergunta que se fez nesse programa foi: como é que esse material foi parar no fundo do Mar Vermelho? Eu e tu, nós temos a resposta, e a resposta está aqui, ó, na Bíblia. Foi através da abertura do Mar Vermelho, a transposição do povo, a perseguição dos egípcios, o mar se fechando e, conforme diz o texto, não sobrou nenhum vivo. Aqui está a resposta para essas questões que esse canal de televisão fez, né? Como é que esse material foi parar lá no fundo do Mar Vermelho? O livro de Êxodo nos conta. A palavra de Deus ela é suficientemente clara para explicar toda essa situação. Perfeito? Fechando o parênteses, então, capítulo 15, uma canção de louvor de Moisés e também da sua irmã Miriam a respeito da vitória. O capítulo 16 vai nos mostrar sobre o maná, né? O maná e as codornas. O maná e as codornas, então, alimentos necessários para... Vejam, mais de 1 milhão de pessoas, como é que esse povo ia se alimentar, né? Não ia ter caça suficiente para matar a fome desse povo todo. Deus teve que providenciar uma maneira, e essa maneira foi através do maná. O maná ele está descrito, então, no decorrer do capítulo 16, capítulo 16, versículo 31, diz assim, né? Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Esse maná também, ele teve uma duração dentro do povo de Israel, né? O maná. Que duração foi essa? Duração de 40 anos. Olha ali no capítulo 16, versículo 35. 16, 35. Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer. Os 40 anos da saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, lá onde moravam o Abraão, Isaac e o Jacó, durante esses 40 anos caminhando pelo deserto, eles vão todo dia, né? À exceção do dia do descanso, que está ali no versículo 29, né? Todos os dias, menos no dia do descanso, todos os dias os israelitas receberam maná do céu. Sobre esse dia do descanso, olhem só que interessante o versículo de número 29. Acompanha na tua Bíblia, eu vou fazer a leitura aqui. Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso. Um dia de descanso. Vejam que essa ideia do descanso, um dia do descanso, ela é anterior à lei promulgada lá em Êxodo 20. Anterior. Antes mesmo da lei ser proclamada, antes mesmo dos 10 mandamentos serem dados ao povo de Israel, eles já sabiam que deviam dedicar um dia de descanso a Deus. Dia de descanso para as pessoas, né?
dia de descanso para o corpo, mas um dia também de oportunizar, permitir a realização da leitura, da reflexão, da reunião, né? Nós diríamos hoje na reunião para o culto. Dia de descanso não é rebalada, ir para a praia, fazer churrasco, até pode. Agora, dia do descanso também tem essa ideia. Qual? A de culto a Deus. Perfeito? E os israelitas, eles sabiam que deviam dedicar um dia, olhem lá o versículo 29, um dia de descanso. Muito bem. No capítulo 17 chama a atenção a questão dos amalequitas que decidiram brigar com os israelitas, né? E aí como é que vocês vão, como é que a gente entende isso? Por que os amalequitas brigaram, lutaram contra os israelitas? Imagine o seguinte, a travessia do Mar Vermelho foi algo fantástico, foi algo acima do normal, totalmente fora da curva. Obviamente que essa informação chegou nos povos vizinhos. Israel não estava sozinho naquela região. Os povos vizinhos, com medo dos israelitas, decidiram que não, vamos destruí-los, vamos acabar com esse povo aí. Porque daqui a pouco, assim como Deus fez esse milagre no Mar Vermelho, Ele também vai fazer outros milagres e vai acabar conosco. Temos que destruir o povo de Israel, acabar com ele. Então os amalequitas, eles decidem guerrear contra Israel, e aí de novo Deus intervém através de Moisés. Você lê ali no capítulo 17, a partir do versículo 10, 11, 12, o Moisés ele levantava as mãos e o povo vencia a batalha. Só que o Moisés já estava velhinho, ele cansava, baixava a mão, aí o povo de Israel perdia. Aí então, quem que o Arão, que é irmão de Moisés, e o Ur, que é uma das lideranças, eles vão sentar o velho Moisés, segurar as mãos dele, né? Segurar as mãos para cima, e aí então o povo de Israel vai vencer totalmente esses inimigos chamados os amalequitas. Ok. Capítulo 18, nós vamos ver então um pouco da história do reencontro de Moisés com a sua família, né? Toda essa situação que aconteceu, a travessia do Mar Vermelho, enfim, Moisés estava sozinho, né? Então, a partir da travessia do Mar Vermelho, o Jetro é o pai da Zípora, é o sogro do Moisés, ele então ele traz a família, e Moisés se reúne então com a sua mulher Zípora e também com o nome dos filhos, né? Capítulo 18, versículo 3 e 4. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito, sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, né? Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Né? Então, vejam que aqui a família ela se reúne, né? Se reúne novamente. A partir do capítulo 19, nesse capítulo 18 também a sugestão do Jetro, no sentido de que o Moisés ele deveria escolher auxiliares, né, ajudantes, para deliberar, para resolver os problemas que aconteciam lá com o povo de Israel. Então, as decisões, elas não deveriam ser centralizadas em Moisés, mas decididas por esses auxiliares, por esses ajudantes, né? Isso também hoje acontece bastante dentro da vida da igreja, quando muitas decisões elas podem ser tomadas, decididas, então, através de lideranças que ajudam na condução do trabalho de uma congregação cristã. Isso aconteceu com Moisés, ok? Muito bem, capítulo 19 é uma preparação para o capítulo 20, obviamente.
Capítulo 19 é uma preparação para aquele algo maravilhoso que vai acontecer no capítulo 20, que é a entrega da lei, os 10 mandamentos e toda a lei. Esse assunto, a lei de Deus, ela tem que ser muito bem entendida. Se nós não entendermos essa parte aqui, nós vamos avançar sempre com dúvidas, né? Sempre com pulgas atrás da orelha. Precisamos clarear muito bem o que significa, o que é a lei de Deus. Lei de Deus, de novo, não é só os 10 mandamentos, é um conjunto de regras, de deliberações, de ações que aquele povo de Israel deveria obedecer. Isso é a lei, conforme nós vamos enxergar, conforme nós vamos ler, tá bom? Então, no capítulo 19, vai acontecer essa preparação, e isso aqui está acontecendo aonde? Você encontra a resposta no versículo 1 e 2 do capítulo 19, ao pé do Monte Sinai. É ali que está acontecendo essas ações aqui do capítulo 19. No versículo 3 vai dizer assim: e Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. É ali no monte que Deus vai entregar a Moisés, então, a sua lei, né? E vejam que Deus vai ser bastante rígido. Versículo 5: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Palavras amorosas de Deus, incentivando os israelitas a permanecerem fiéis. Palavras amorosas de Deus, incentivando a sua igreja hoje, diante de um mundo tão confuso, com tantos pensamentos, com tantas sugestões, com tantas propostas. Você que está aí no primeiro ano do ensino confirmatório, certamente deve conhecer, ou deve ter ouvido, ou deve saber de propostas que os seus amiguinhos, os coleguinhas fazem em relação a coisas erradas, coisas feias. Lembrem-se sempre do que Deus disse a Moisés e diz também para ti e para mim: se vocês permanecerem fiéis, eu sou o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, né? Vale a pena permanecer fiel naquilo que Deus pede, tá bom? Então, toda a preparação para o que vem em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. Então, a partir da semana que vem, nós vamos entrar nessa lição, o capítulo 20, os 10 mandamentos. Eu quero que vocês leiam até aqui, até o capítulo 19. Em seguida, eu também vou mandar aquela série de perguntas para vocês pesquisarem na Bíblia e responderem. Alguns ainda não têm me respondido. Estou anotando aqui, estou registrando. E depois, quando as aulas presenciais voltarem, eu vou ter que tomar alguma atitude, né, gente? A proposta é: vocês têm que ler o texto bíblico, assistir o vídeo, ler o texto bíblico, responder as perguntas e me devolver as perguntas respondidas. Esse é o nosso acordo, ok? Então, por favor, cumpram isso, tá? Leiam até aqui, até o capítulo 19 de Êxodo. Semana que vem nós entramos em Êxodo capítulo 20. Perfeito? Convido vocês também para hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas, um estudo bíblico muito interessante sobre a fé cristã e o cuidado com a natureza, tá? Hoje, 19 horas, o que será que o cristianismo ensina acerca da preservação da natureza? Hoje, 19 horas, será que a palavra de Deus diz alguma coisa sobre reciclar o lixo, cuidar as aves, a natureza, a poluição, os agrotóxicos? Opa, assunto bem interessante, tá? Hoje, 19 horas, pela página do Facebook da Paróquia do Redentor, você é convidado. Assista lá, então, a fé cristã e o cuidado com a natureza. Por que esse assunto hoje? Você sabe?
Porque esta semana é a Semana Mundial da Preservação da Natureza, né? A Semana da Preservação da Natureza, ok? E nós, enquanto cristãos, também somos desafiados a ajudar na preservação daquilo que Deus nos deu, que é essa natureza linda e maravilhosa, tá bom? Encontro marcado hoje, 19 horas, na página do Facebook da Paróquia do Redentor. Final de semana, o culto aqui na comunidade do Redentor, a comunidade sede, é sábado, às 19 horas, né? Você deve fazer inscrição lá com a Eliane Liberty, liga para ela, passa a mensagem, faz a reserva do seu lugar, afinal são 45 lugares no máximo dentro da igreja, ok? Mas o culto também ele é transmitido ao vivo pela página do Facebook, você poderá acompanhar. Perfeito? Boa semana, Deus te guarde hoje e sempre. Amém.